pessoal, estamos de volta, né? Agora com cinemática vetorial. Vamos começar então. Primeiro aqui, né? Duas trajetórias aqui, uma curvilínea e uma trajetória retilínea. Ótimo. Vamos fazer uma análise aqui com a questão do vetor, né? Bem, ΔS, variação de espaço, é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho aqui, né? O nosso móvel foi por essa trajetória curvilínea, cumprindo esse ΔS aqui, ó, de A até B, ok? Na trajetória retilínea, de A até B, nessa condição. Agora, vamos verificar aqui a questão do vetor, ó. O vetor, bem, ele nasce aqui na origem e vai até a extremidade, certo? Bem, tá aí, né? Vamos fazer aqui a setinha. Ok. Bem, esse vetor aqui eu vou chamar de vetor D, ok? No caso da trajetória retilínea, olha só, ele vai nascer aqui e vai terminar aqui. Opa. Ótimo. Bem, o que a gente vai conseguir determinar isso, né? Nesse caso, nas trajetórias curvilíneas, é bem perceptível que o nosso vetor D ele é menor do que o ΔS, ok? Isso numericamente falando. Enquanto que aqui, ó, na trajetória retilínea, nosso vetor ele é igual ao ΔS. Ok? Bem, como você tem essa grandeza ΔS, no caso D agora, são vetoriais, né? Dá pra gente escrever também a velocidade vetorial. A velocidade vetorial, então, vai ser esse vetor D dividido pelo tempo, ok? Então temos que tomar mais cuidado aí, né? Quando estiver se tratando aí de vetores, você não pode simplesmente pegar o ΔS aqui e dividir por ΔT. Você tem que achar o vetor D para poder ter esse valor, e a partir desse valor você pode calcular a sua velocidade vetorial, ok? Bem, dando continuidade, velocidade vetorial instantânea. Bem, primeira situação aí, né, para que a gente analise essa situação, tá aqui, né, uma trajetória curvilínea, sentido do movimento, né, sentido horário, aqui a nossa trajetória, e eu vou analisar o ponto P. Eu quero colocar essa velocidade vetorial exatamente aqui no ponto P. Nós teremos então essa situação, ó, colocando, já arrumei aqui, ótimo. Analisando então agora essa questão aí de direção, módulo, sentido, né, do nosso vetorzinho V aqui, ó. Bem, módulo, né? O módulo ele vem da nossa equação, né? Velocidade vai ser igual ao vetor D dividido pelo dt, ok? Na verdade é aquela última equação, ok? Velocidade é D dividido por ΔT. O módulo dele é esse. Agora, a direção. A direção, nesse caso, será tangente à trajetória, certo? No ponto considerado. E o sentido é o do movimento, ok? Nesse caso aqui, ó, sentido do movimento, nossa velocidade está acompanhando. Então, toda vez que você precisar colocar essa velocidade num ponto qualquer, né, se tratando de vetor, você tem que levar em consideração essas três situações, já que isso aqui se trata de um vetor, ok? Bem, vamos lá, dando continuidade.
apagando. Tá aqui, hein? Ótimo. Bem, vamos resolver o nosso probleminha. Leitura, tá? Num bairro planejado com os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas, distando 100 metros uma da outra, né? Tá aqui a informação. Ótimo. Seu Joaquim parte de sua casa A e, após percorrer algumas travessas conforme o esquema, chega ao local do seu trabalho B. Então ele sai de A e vem para B. Seu Joaquim sai às 7 horas da manhã de A, chega em B às 7 horas 8 minutos e 20 segundos. Determine a distância total percorrida por seu Joaquim e o módulo do vetor de deslocamento D, desde o ponto de partida A até o de chegada B. Ok? Bem, vamos lá. Item A. Primeiro, a distância total percorrida. Então, a distância total percorrida é aquela que ele efetivamente percorreu. Então, ele andou 100 metros, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ok? Então, o ΔS é 700 metros. Ok? Agora, o deslocamento D, o vetor de deslocamento D, né? O vetor de deslocamento D, ele tem que sair daqui, né? É uma situação vetorial, parte de A e vai até B, ok? O vetor de deslocamento é esse aqui, ó. Ótimo. Bem, para medir, já que eu tenho aqui, estou de posse desses quadrados com as medidas, eu sei, né? Eu preciso enxergar aqui um triângulo retângulo. Olha ele aqui, ó. Aqui, ótimo. Aqui nossos 90 graus. Aqui eu vou ter 3 unidades, não é isso? No caso, então, 300 metros. E aqui eu vou ter 400 metros. Bem, por se tratar de um triângulo retângulo, eu posso usar então o nosso teorema de Pitágoras. Opa, não é o item B ainda não. Calma. Já estou no item A. D ao quadrado vai ser igual a 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Se você perceber, nós temos aqui um caso clássico de triângulo retângulo, do triângulo 3, 4, 5, né? Como está 300, 400, o nosso D, se você fizer as contas, ele vai dar 500 metros, ok? Bem, agora sim, vamos partindo para o P, né? Ele quer o módulo da velocidade escalar média e o módulo da velocidade vetorial média. Bem, velocidade escalar média é ΔS por ΔT. Como é escalar, eu vou pegar o valor aqui, ó, 700, e dividir pelo intervalo de tempo, né? O nosso tempo, presta atenção, ele saiu às 7 da manhã e chegou às 7 horas, 8 minutos e 20 segundos. Então, ele gastou 8 minutos e 20 segundos. Então, eu preciso transformar aqui esses 8 minutos e 20 segundos tudo em segundos, né? No caso, os 8 minutos, 8 vezes 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Isso aqui vai dar 480 segundos. Mais os 20 segundos, eu vou ter 500 segundos. Ótimo. Então, vem aqui, 500 segundos, cortando aqui, eu vou ter 7/5 metros por segundo, ok? No caso da nossa velocidade vetorial, deixa eu apagar isso aqui, tá feio. No caso da velocidade vetorial, ela vai ser o nosso D dividido pelo intervalo de tempo, né? Nosso D vetor. O nosso D, né, tá aqui, ó, o vetor, ele vale 500 metros pelo mesmo intervalo de tempo, 500 segundos. Isso aqui vai dar uma velocidade vetorial de 1 metro por segundo.
ok? Tá aí resolvido aí no nosso probleminha, né? Inicial de cinemática vetorial. Bem, vamos lá, dar continuidade ao estudo sobre variação de velocidade, né? Olha só. Bem, você vai ter uma velocidade V1 e uma velocidade V2, né? Entre pontos A e B. O que a gente quer? A gente quer calcular a variação de velocidade, nesse caso um vetor. Como é que eu vou fazer nesse caso, né? Então temos que tomar alguns cuidados. Eu já trabalhei aqui umas situações. Na prática, né, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. A ΔV, ele é V2 menos V1, correto? V2 menos V1, eu posso fazer, como eles são vetores, né? Lembrando das aulas de vetores, é como se eu somasse, na realidade, não, V2 mais o inverso do vetor V1, olha só. Lembra disso? Eu posso ter essa subtração vetorial como uma soma vetorial do vetor positivo mais o vetor negativo, ok? Então, vamos lá. Já peguei aqui a demonstração. Olha só. Eu preciso dessa situação. Somar o vetor V2, que é esse aqui, ó, ele não muda em nada, a direção é a mesma, o sentido é o mesmo, mais o menos o V1. O V1 ele tem essa direção e sentido, agora o menos V1 vai ter a mesma direção, só que sentido oposto, ok? Bem, uma vez que eu tenho esses dois vetores, eu preciso fazer a soma vetorial deles. Eu vou ter, que uni-los aí, né, preferencialmente, aqui, ótimo. Olha só, vou usar aqui a regrinha do paralelogramo, né? Ó, daqui para cá. Agora essa soma vetorial eu vou proceder dessa maneira, ok? Vou unir, né? Na verdade peguei esse vetor, juntei com esse, coloquei os dois com a mesma origem. Aí lembra, quando você tem a mesma origem, você fecha o paralelogramo para poder traçar o vetor resultante, né? Aí você vai ter alguma coisa desse tipo assim, ó. Vetor resultante, ΔV, tá aqui. Então agora você tem a direção, o sentido e o módulo dele, enfim, dá para ser calculado isso, ok? Bem, dando continuidade aí, gente, vamos falar sobre, deixa eu apagar isso, falar sobre movimento acelerado e movimento retardado, tá aqui, né? Bem, peguei a situação, a trajetória curvilínea, tá aqui o nosso ponto, ele tem uma velocidade, né, vetorial, tá ela aqui nesse instante. Quando que eu vou determinar se o movimento é acelerado e se o movimento é retardado? Bem, primeira situação, tá aqui, olha só, movimento acelerado. Movimento acelerado, simples, né? Você vai ter a sua aceleração tangencial no mesmo sentido e direção da sua velocidade. Quando você tiver isso, né? Lembra lá atrás que eu fiz um pequeno resumo, né, em um dos exercícios para determinar se o movimento era acelerado ou retardado? Olha só, o sinal da velocidade ele tem que ser igual ao sinal da aceleração. Pode ser assim, né? Mais, ou velocidade menos, aceleração menos. Pode ser essas duas condições aqui, você tem o movimento acelerado. Bem, vamos lá, partindo para o outro. Tá aqui, ótimo. Agora temos um movimento retardado. No movimento retardado, você tem aqui velocidade e aceleração na mesma direção, no entanto, sentidos opostos, né? Sentidos opostos para a gente. Você pode ter uma situação de velocidade positiva e a aceleração negativa, ou então o inverso, né? Velocidade negativa e aceleração positiva, ok? Bem, está aqui então, essa situação representa o movimento retardado, esse aqui é o nosso movimento acelerado, né? Isso vai servir aí
para algumas análises que nós faremos nos problemas. Ok? Bem, vamos lá, dando continuidade, apagando. Vamos falar agora de aceleração vetorial total. Olha só. Bem, coloquei aqui a nossa trajetória novamente, né? Aí, claro, né? Para que ocorra essa trajetória curvilínea é necessário a presença da aceleração centrípeta, ok? Aceleração centrípeta, lembrando da expressão, ela é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva, né? Ótimo. Bem, está aqui, né, a nossa velocidade para indicar como é que esse movimento está se procedendo. Bem, vamos dizer então que ocorra, né, uma variação de velocidade. Então significa que esse movimento tem, além da aceleração centrípeta, uma aceleração tangencial, ok? Nós vamos aqui fazer passo a passo, vamos isolar, né? Vou tirar primeiramente aqui a nossa velocidade, então eu tenho aqui só representada a nossa aceleração centrípeta. Ótimo. Vamos colocar então a nossa aceleração tangencial, foi imposta aí na situação, né? Ótimo. Está aqui, centrípeta, agora eu tenho centrípeta e tangencial na situação. Como são vetores, eu vou usar aqui a regrinha do paralelograma para fazer a soma vetorial deles, né? E enfim, eu vou ter aqui o que eu conheço como aceleração total, né? Vou colocar aqui embaixo, né? Então, você aí no seu esquema, você pode fazer isso direto, tá? Saindo daqui, partindo para cá. A sua aceleração total, aceleração centrípeta, a aceleração tangencial aqui, ó, agora unimos nessa situação, vamos somar os vetores, regrinha do paralelogramo, tá aqui, aí somados esse vetor verdinho, que é a aceleração total, tá? Aceleração vetorial total. Muitas vezes aí nos problemas a gente pode indicar essa aceleração total por alfa, ok? Bem, quanto à questão de módulo, né, nessa situação, trouxe aqui também uma representação, olha só, a sua aceleração vetorial total, ela é a soma vetorial da centrípeta mais a aceleração vetorial tangencial. Se você for calcular o módulo disso, note que isso aqui vai fechar um triângulo retângulo, então você pode calcular isso por Pitágoras, né? Você tem a sua hipotenusa, que é a aceleração vetorial total, mais a centrípeta é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a tangencial ao quadrado. Lembrando que a tangencial, né, gente, eu coloquei aqui a centrípeta, a tangencial é a aceleração que você vem calculando aí, que é o ΔV por ΔT, ok? Lembrando que isso é vetor, né? Ótimo. Enquanto que a centrípeta aqui é a velocidade no ponto. Bem, tá aí a aceleração vetorial total, como é que a gente chega nela, como é que a gente calcula, né? E é isso aí, pessoal. Até para a próxima aula aí os exercícios. Obrigado e até lá.